Eu tenho alguns minutos, eu vou ser bem objetivo, mas eu queria te fazer um convite. Abre o teu coração, Jesus quer falar com a gente essa noite, amém? Eu queria saber se tem algum incendiário comigo aqui, alguém apaixonado por Jesus. Eu quero compartilhar com vocês duas coisas que, se a gente não esquecer em 2021, sem dúvida alguma, esse já é o ano mais poderoso da nossa história. Alguém quer ouvir a respeito do que Deus vai fazer esse ano? Eu quero liberar palavras de vida sobre você. E como nosso pastor sempre diz, palavras não são só palavras. Palavras são como flechas afiadas que alcançam o destino, e depois que elas são lançadas, quem lançou não tem mais controle sobre elas, mas o destino já foi traçado. Palavras são como liberações dos céus, irmão. Jesus disse: olha, eu dou autoridade para vocês ligarem na terra aquilo que será ligado nos céus, e desligarem na terra aquilo que será desligado nos céus. Então não reclame em 2021 de palavras que você não liberou, elas estão à espera de você. Não reclame em 2021 de milagres que não aconteceram, eles estão à espera de você. Ei, irmão, não reclama, tá calor demais, não tem sombra. A sombra que falta hoje é por conta de sementes que a gente negligenciou ontem. Então eu queria te fazer um convite, levanta as tuas mãos em nome de Jesus. Eu quero liberar palavras sobre você. Talvez para quem não crê, são palavras vazias. É positivismo, é autoajuda, mas aquilo que para o mundo é loucura, para nós que cremos é o poder de Deus. Eu quero liberar em nome de Jesus, irmão. Você não vai ter dias vazios, porque a glória de Deus vai encher a tua casa dia após dia. Você não vai ser lembrado pelo quão bom você é. Eu oro para que a marca da tua família seja o quão bom Deus tem sido com você, o quão generoso Deus tem sido com você. Pessoas vão olhar para você e elas não vão conseguir explicar o que está acontecendo. Levanta sua mão mais alto e declara comigo, diga: eu também não vou explicar. Diga: porque o que Deus faz não tem explicação. Alguns vão perguntar como aconteceu, quando foi, irmão. Eu só sei que eu entreguei meus caminhos ao Senhor, confio nele e o mais ele faz. Deus é aquele que nos guarda de dia e de noite, irmão. Se Deus é por nós, declara com autoridade, diga: quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor. Vamos lá, Gorinha. Ele é aquele que guarda a tua entrada e a tua saída. Eu declaro em nome de Jesus, nós iremos por vários caminhos, mas não seremos confundidos. Nós enfrentaremos inúmeros gigantes, mas não seremos vencidos. Nós entraremos em inúmeras batalhas, mas não seremos envergonhados. Nós estaremos debaixo de inúmeras tempestades. Pastor, tempestades, elas sempre virão, mas a gente sabe que Jesus está no barco, então está tudo bem. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, seus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa, a tua casa sendo guardada por Deus e renovada dia após dia. E tudo aquilo que o inferno pensou que tinha destruído, declaro comigo com autoridade, diga: aquilo que parecia que estava completamente perdido, diga: eu só não estava entendendo o que Deus já estava fazendo. Diga: tudo que aparentemente eu perdi, diga: em 2021, diga: Deus já começou a fazer. Quem crê que 2021 é o ano do recomeço, irmão? Você pode dar um brado então de vitória em nome de Jesus? Se tem alguém que crê que 2021 já é o melhor ano da nossa vida, pelo amor de Deus, vamos! 2021, irmão, vai ser melhor do que esse ano. Por quê? Porque Deus sempre se supera. A única dúvida que eu teria em relação a 2021 é se Deus falasse: a partir daqui você vai sozinho. Aí eu teria dúvida. Mas como Ele liberou uma promessa, e essa promessa é: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Irmão, é impossível caminhar com Deus sem a gente ser afiado por Ele. É impossível caminhar com Deus sem a gente ser renovado por Ele. É impossível caminhar com Deus sem a gente ser empoderado por Ele. Então quero que você declare isso, diga: eu e toda a minha casa, diga: vamos viver tempos gloriosos. Léo, esse tempo aqui é real? Eu só tenho mais 4 minutos e 40? Mas tem mais 3 minutos do louvor. Te amo, pastorzão, vamos junto, vamos junto. Eu tenho mais 5 minutos, alguém me dá mais 5 minutos? Amém? Duas coisas que você não pode esquecer. Primeira chave que eu quero compartilhar, e as duas chaves Deus me deu essa semana. Algumas pessoas estavam perguntando: pastor, você tem alguma chave para finalizar esse ano? Eu falei: não tenho, irmão, sinceramente, tudo que eu tinha eu já entreguei, mas Deus me deu duas novas para esse tempo de transição. Primeira coisa que a gente não pode esquecer é que as nossas lágrimas nunca serão esquecidas. Repete isso comigo, diga: as minhas lágrimas, diga, jamais serão esquecidas.
Irmão, a gente olha a Lagoinha expandindo nas nações, do Panamá ao Japão, Itália, a Inglaterra, onde mais? Portugal, somos 16 em Portugal, Espanha. Alguém pode celebrar? Aí você fala assim, por que esse fenômeno está acontecendo? Porque as lágrimas desse pastor que acabou de falar, todas foram recolhidas, mas não começaram hoje. Há décadas atrás, as primeiras lágrimas começaram a rolar. A gente olha os frutos do que alguns homens de Deus estão vivendo hoje, e a gente precisa entender, irmão, os frutos da nossa fé são gerados através de sementes que também são lágrimas. Lágrimas também são sementes. Lágrimas de gratidão, de choro, lágrimas de arrependimento. A palavra de Deus para nós é: arrependei-vos e sabei que eu sou Deus. Irmão, aquietai-vos, corre para mim, se arrepende do que você deixou para trás. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus e eu sararei a sua terra. Não sei se você já viu alguém arrependido. Eu já passei por inúmeros momentos e tenho que me arrepender dia após dia. Alguém já passou por isso? A gente é lavado em lágrimas. A grande verdade é que a nossa geração, e eu falo agora para adolescentes e jovens, está com fome por avivamento. Mas eu quero te lembrar que não há avivamento se não há arrependimento. Irmão, nenhuma lágrima vai ser esquecida. Falta alguns minutos para acabar 2020. Ainda dá tempo da gente falar: Deus, me perdoa, eu quero te buscar mais em 2021 do que eu te busquei esse ano. Eu não quero só sentar para ser alimentado, eu quero alimentar também. Eu quero caminhar mais, eu quero mergulhar mais, eu quero fluir mais, eu quero viver mais milagres, eu quero crer mais do que eu creio até aqui. Alguém está comigo ainda, pelo amor de Deus? Olha o que o salmista diz, Salmo 56. Registra tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas no seu odre. Acaso não estão anotadas todas elas em seu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro, e com isso eu saberei que Deus está a meu favor. Salmos 126 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Mateus 5,4 diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Pastor, você está pregando sobre chorar? Irmão, a gente precisa chorar um pouco mais, talvez, do que chorou até aqui. Porque é impossível Deus rejeitar um coração contrito. Você está comigo? Você quer um fundamento bíblico para que a gente possa se quebrantar e, se necessário for, chorar na presença dele? João 11:35. Jesus chorou. Pastor, então você está dizendo que chorar é a chave que vai mudar minha história? Não. A gente se quebrantar diante dele é o primeiro passo, mas eu quero liberar algo sobre você. Não há vergonha em chorar, mas não há milagre se ficarmos apenas chorando. Pega essa chave, irmão. Não há vergonha alguma em chorar, mas não há milagre se ficarmos apenas chorando. Eu quero te fazer um convite, irmão. A gente precisa de coragem para viver o novo. Você pode levantar suas mãos. Eu só tenho mais 35 segundos. Eu preciso liberar a segunda chave. Diga eu. Diga vou viver o novo. Diga não importa o que se levantar contra mim. Diga o que habita em mim. Diga é muito mais poderoso do que todos os inimigos que me cercam. A segunda chave que eu quero compartilhar com você, irmão. A primeira é que a gente precisa lembrar que as nossas lágrimas nunca serão esquecidas. A segunda eu aprendi com José. Irmão, tentaram parar José, tentaram calar José, tentaram frustrar José, tentaram impedir José de fluir, tentaram apagar o nome de José da história, tentaram tirar José da herança do pai, tentaram calá-lo, mas a gente aprende algo com José. Você está comigo ainda? Diga amém. José, em cada tempo que vivia, por mais que não soubesse para onde estava sendo levado, ele tinha uma certeza: o meu futuro não está nas mãos de ninguém. Irmão, olha para mim, deixa eu liberar sobre você. O meu futuro não está nas mãos dos meus irmãos que me querem mal. O meu futuro não está nas mãos dos meus perseguidores, nem daqueles que me escravizaram. O meu futuro não está na mão de Potifar, nem da sua mulher. O meu futuro não está na mão de ninguém. Então, em tempos maus, alguns poderiam dizer: José, Deus se esqueceu de você. Não, o meu futuro não está na mão de homens, porque o meu futuro já foi depositado nas mãos de Deus.
Então tentam me calar, mas é Deus quem dá a voz. Tentam me parar, mas é Deus quem move os meus passos. Tentam me confundir, mas é Deus que é o meu caminho, a verdade e a vida. Não me deixará tropeçar. Ele dá ordem aos seus anjos para que eu sequer tropece em pedra alguma. Tentam me confundir, mas habita em mim o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tentam me diminuir, irmão, o seu inimigo está tentando discutir o teu passado, mas Deus continua desenhando o seu futuro. Tentam me chamar do meu pecado, ei, agora você vai finalizar de pé. O teu inimigo sempre vai te chamar pelo teu passado, porque ele conhece todos os teus pecados e nunca vai te chamar pelo nome. Mas Deus, mesmo conhecendo todos os nossos pecados, continua nos chamando pelo nome, dizendo: ei filho, eu sou por você. Nada nem ninguém pode te parar. Levante suas mãos, eu vou finalizar agora. Declare com autoridade, diga: nenhuma das minhas lágrimas, diga, vai ser esquecida. Diga: 2020 não foi um ano de perdas. Diga: foi a escola da fé. Diga: e eu creio, e eu confesso, e eu declaro: o meu destino não está na mão de homens, nem de presidentes, nem de economia, nem de calendários. Diga: eu já derramei aos pés de Jesus todos os meus dias. Seja feita a sua vontade, Paizinho, assim na terra como já é feita nos céus. Se você recebe isso, irmão, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Se tem alguém que crê que 2021 vai ser poderoso, você pode fazer barulho. Se você quer, você pode fazer mais do que isso, irmão. Aplauda ele, celebra ele. Santo! Pega essa chave, irmão. Para você abrir espaço para o novo, você precisa começar a olhar para frente. Uma das aves mais celebradas na América é a águia. A águia, ela tem uma capacidade interessante. A águia, ela enxerga quilômetros de distância. Então para pensar, a águia, ela consegue ver a sua presa muito antes de chegar lá. A águia consegue enxergar a provisão muito antes da necessidade de chegar. A águia vê de longe, e é para esse lugar que Deus quer nos levar. Muitas vezes a gente está olhando para perto, e perto tem falta, tem desafios, tem escassez, mas Deus está dizendo: para de olhar para aquilo que você está vivendo hoje, e começa a olhar para os lugares que eu quero te levar, porque você precisa enxergar além do que os seus olhos naturais te mostram. Paulo diz: nós não caminhamos mais por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. A fé te leva a lugares que os seus olhos naturais não conseguem crer. Irmão, ou você sabota os seus olhos naturais, ou a sua visão natural vai sabotar você. Os seus olhos naturais muitas vezes vão dizer: não dá, não cabe, não funciona, não vai acontecer, não dá tempo. Mas se Deus disse que vai acontecer, você não precisa mais de tempo, de aprovação, de pessoas, de cenários. Você não é mais refém de circunstâncias naturais. Você recebeu uma palavra do Deus do sobrenatural. Alguém está comigo mesmo com pressão baixa por causa do calor? Diga amém. Eu estava almoçando com alguns amigos em Orlando uns meses atrás, e eu acho que eu compartilhei isso quando eu vinha só como pregador aqui. Eu ainda não era um pastor aqui dessa casa. Eu lembro que a gente estava almoçando e a filhinha dele estava na mesa, na high chair, na cadeirinha lá de bebê, e ela estava muito ansiosa com o celular e os pais tentando tirar, e ela ficava esperneando. E aí eles todos sem graça: pastor, desculpa, mas você sabe como é que é criança com tablet? Eu falei: irmão, eu tenho 3 em casa, eu sei bem como é que é. Aí a gente começou a conversar sobre o desafio que é as crianças com as telas. E eles falaram: pastor, você acredita que a gente foi no oftalmologista essa semana? E quando o oftalmologista fez o teste do olho da nossa filha, ele falou: pelo amor de Deus, coloca essa criança para olhar para longe. A gente perguntou: por que, doutor? Porque ela precisa estimular esse músculo. Se ela não desenvolver a capacidade de olhar para longe, ela vai ter miopia. Ela só está olhando para tudo que está muito perto. Enquanto eles iam falando sobre algo que era médico, eu peguei uma chave que é espiritual. O problema de sempre olhar para perto é que a gente atrofia a capacidade de enxergar o que está longe. Então eu só vejo o problema de perto, o gigante de perto, a tempestade de perto, o não de perto, as acusações de perto. Mas a Bíblia me chama para não olhar para aquilo que me seca apenas, mas para aquilo que está me chamando para viver um novo nível. Foi assim que Pedro andou sobre as águas. Jesus estava longe.
E ele olha e ele fala: ei, mestre, se é você, me faz ir ter contigo. E Jesus de longe fala: sou eu, Pedro, vem. Os convites mais gloriosos que a gente vai viver muitas vezes vão acontecer em estações que não são as que a gente está, mas as estações que Deus quer que a gente vá. Porque é assim que funciona na dinâmica de Deus. Deus, ele sempre te chama para uma estação, mas ele te recebe lá. Irmão, pega essa chave. Ele nunca vai te pedir para ir para uma estação que ele não chegou primeiro. Então, toda estação que Deus te convida para ir, ele já está lá para te receber. Faz sentido? Deus já está no seu futuro. Ele só está esperando você chegar. Porque aquilo que é futuro para homens não é futuro para Deus, irmão. O que é futuro para homens é algo que a gente ainda não viu e vai acontecer. O que é futuro para Deus? O futuro para Deus é presente, como o passado também. Ele passeia na eternidade. Aquilo que a gente usa para quantificar tempo não faz sentido para o tempo de Deus. Ele não é medido em dias, em horas, em datas. Deus não é comprimido dentro de uma agenda. Deus é Deus, irmão. Ele não foi inserido na história, ele pariu a história. Ele não foi gerado na eternidade, ele gerou a eternidade. Então o Deus que gerou a eternidade já está no seu futuro esperando você chegar. Você está comigo? Diga amém. Irmão, olha para mim, eu acredito de verdade. E o que a gente está vivendo em 2 meses de igreja, eu acho que já é fruto e uma revelação disso. Que toda provisão que você precisa, ela está intrínseca na visão que Deus já te deu. Então, às vezes a visão não está clara e o recurso não está disponível. Por quê? Porque eu só consigo acessar depois que eu consigo discernir. Pega essa chave, irmão, olha para mim. Você está comigo? Diga amém. Eu acredito que não existe igreja pequena, mas existe uma visão pequena de igreja. Eu acredito que não existe nenhum negócio pequeno, mas existe uma visão pequena de negócio. Porque se você enxerga o potencial do teu casamento como se fosse só um casamento comum, não se surpreenda, você vai ter um casamento comum. Se você olha para os seus filhos e acredita que eles vão ser só uma criança comum, não se surpreenda quando eles se tornarem uma criança comum, porque existe algo na visão que se chama projeção. A projeção é a capacidade de eu colocar à frente algo que lá na frente vai se tornar uma realidade. Se você colocar um projetor, o projetor ele está aqui, ele emite uma visão que vai ser enxergada lá. Então uma projeção é quando você estabelece para o futuro algo que vai se tornar uma realidade lá na frente. Você está comigo? O problema é que muitas vezes a gente usa a capacidade de projetar no futuro os nossos medos, mas nem sempre a gente usa a capacidade de projetar no futuro os nossos milagres. Se o Lula ganhar, meu Deus do céu. Se o Bolsonaro ganhar, meu Deus do céu. Como é que vai ser 2023? Como é que vai ser janeiro? Como é que vai ser? E a gente projeta gigantes numa estação que ainda não existe, quando na verdade a gente precisaria projetar milagres para lá. Eu não sei como vai ser 2023, mas uma coisa eu sei: 2023 vai ser o melhor ano da minha vida. Eu não sei quem vai ser o governante, mas eu sei quem governa a minha história. Eu não sei como vai ser, de que jeito vai ser, mas uma coisa eu sei: vai ser melhor do que tudo que eu já vivi até aqui. Projetar no futuro os nossos milagres dá o mesmo trabalho de utilizar nossa capacidade imaginativa para projetar no futuro os nossos problemas. E se não se abrir, e se não acontecer, e se não romper, e se eu não conseguir, dá o mesmo trabalho de você ocupar a tua mente com uma fé racional que projeta milagres. Eu vou conseguir pelo poder do nome de Jesus. A porta vai se abrir porque Deus me prometeu. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Eu creio que vai acontecer, então eu já tomo posse do meu milagre. A Bíblia diz que a fé é tratar coisas que não são como se já fossem. Então eu já agradeço pelo meu milagre. Eu já agradeço pela minha resposta, eu já agradeço pelo meu romper. Alguém está comigo? Diga amém. A visão carrega a provisão. A visão carrega a provisão. Mas quando a visão está distorcida, os recursos muitas vezes são limitados. Quando a visão não é clara, os recursos, eles são limitados. Então guarda isso, irmão. Qual é o tamanho da igreja que a gente vai construir? O tamanho da nossa visão. Se a gente conseguir sonhar com uma igreja para a nação,
Uma igreja para a nação precisa ter tamanho de um bairro. Talvez Deus dê um bairro para a gente. Se a gente sonhar para uma igreja para o bairro, uma igreja de um bairro cabe dentro de um prédio. Talvez Deus só vai dar um prédio para a gente. Se a gente sonhar o tamanho de uma igreja de um prédio, uma sala funciona. Quem sabe Deus vai emprestar uma sala para a gente. Quantas vezes a gente não modela o tamanho da visão de acordo com as nossas realidades hoje? Se eu me movesse pela realidade do dia, a gente não teria quebrado uma parede, porque não tem recurso para o dia seguinte. Os recursos estão chegando diariamente em forma de milagres. Eu estou mentindo, Douglas? Yasmin está aí ou ela está lá no financeiro? Yasmin é o financeiro da igreja, ore por ela. Porque eu estou esticando ela numa velocidade que eu já estou caminhando há alguns anos. Eu sei o que é Deus tirar você de um leito de hospital e 3 meses depois te levar para nações. Eu sei o que é você estar vivendo um momento de crise e necessidade e meses depois você estar abençoando e suprindo outros. A falta não me assusta mais, os limites não me assustam mais. Mas não é porque eu sou bom, porque eu sou o cara de fé, é porque a história foi me ensinando a crer. O Deus que fez no passado vai fazer hoje, e amanhã de novo, e depois de novo. Eu estou no aeroporto indo para o Clamor Brasil. Yasmin, como é que está o saldo das contas? Pastor, Itaú tem 2.000 e pouco, Bradesco tem 30 e pouco e a outra zerou. Pastor, eu não sei como é que vai ser semana que vem, não. A gente tem 200 e poucos mil para pagar de empreiteira, tem não sei o que. Eu falei, fica tranquilo, daqui a pouco eu falo com você. Aí do nada, fala comigo, do nada. Eu amo do nada de Deus. Tem um amigo que diz que do nada leva muito tempo para acontecer. Cara, do nada esses médicos explodiram. Do nada o lago do cara ficou famoso. Do nada esse pastor está conhecido. Não, irmão, do nada leva muito tempo para acontecer. Tem muito sangue, suor e lágrimas envolvido nos bastidores de alguém que explodiu do nada, de alguém que surgiu do nada. Davi do nada assumiu o trono. Mas anos antes foi ungido rei, e antes de ser ungido já foi encontrado por Deus em meio a malhadas. José do nada se tornou governador do Egito, mas anos antes ele governava para outros homens através de tudo aquilo que lhe era confiado. Jesus do nada subiu aos céus, mas 33 anos ele ficou como um verbo encarnado, passeando no meio de nós. Talvez o teu milagre que vai acontecer do nada semana que vem pode estar sendo gerado hoje. O do nada de Deus leva tempo para acontecer. E aí do nada, fala comigo, do nada, eu recebo uma mensagem. Aí um membro aqui da nossa igreja, pastor, como é que está a obra? Me senti incomodado, eu falei, você quer que eu fale de qual parte? Não, como é que está de grana? Eu falei, cara, zerou, eu estou esperando o próximo milagre para a gente dar o próximo romper. Ele falou, eu tenho uma ação na justiça que eu ganhei, mas a gente nunca sabe quando vai entrar. Pode ser que ela entre em ou até janeiro, fevereiro, deve ser o limite, não deve passar disso. Mas eu senti de antecipar isso. Aí apareceu no aplicativo do meu celular um empréstimo pré-aprovado de 200 mil. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, daqui a 2 semanas, 3 entrou o processo, já vou lá e eu já quito o empréstimo, mas eu já antecipo para a igreja. Funciona. Aí cai aquela lágrimazinha. Funciona, irmão. Aí eu mando para Yasmin, preparem que vai entrar 200 mil reais de oferta agora na conta. Aí eu vou para o Douglas, pode mandar quebrar as paredes, fechar o outro empreiteiro, termina o drywall. Por quê? Porque a visão que Deus te dá carrega a provisão que você precisa. Você está comigo? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Você já percebeu, você já reparou que quando uma crise acontece, a gente começa a aceitar como sendo uma opção viável voltar para um lugar que um dia a gente já esteve e não queria mais estar? Eu vou dar um exemplo claro. Alguém que está numa crise no casamento e começa a lembrar da ex. Ah, minha ex-namorada. Irmão, por que ela é ex-namorada? Porque quando ela era namorada, você decidiu não estar mais.
Então a nossa memória seletiva faz com que a gente esqueça de problemas, de crises, e a gente começa a ter uma memória nostálgica. A gente começa a achar que é aceitável voltar para um lugar que um dia a gente já esteve e não queria mais estar. O pecado tem essa característica. Muitas vezes a gente começa a pensar em abrir mão de algumas coisas que Deus está fazendo porque o processo está difícil, porque a promessa está demorando para acontecer, e a gente quer voltar para um lugar que você já esteve. Irmão, deixa eu liberar algo sobre você. Uma vez que você coloca a mão no arado, a palavra de Deus diz que não dá mais para voltar atrás. Nós não somos como aqueles que retrocedem e são destruídos, mas como aqueles que perseveram e serão salvos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Isso se aplica à sua jornada de fé, à sua família, o seu trabalho, o teu chamado, inclusive ao fato de você estar aqui na América. Deus te deu uma palavra para vir, então permaneça, a não ser que Ele te dê uma palavra para voltar. Deus te trouxe para cá, é Ele quem vai te sustentar. Agora, se algumas portas se fecharem a ponto de você não conseguir permanecer, entenda, o próprio Deus fechou portas para te levar para uma nova estação. Irmão, eu tenho declarado isso em todo o mês de janeiro, e eu quero lembrar para alguém que vai ouvir pela primeira vez: portas fechadas também são milagres. A gente tornou quase que binário esse entendimento de que portas abertas são de Deus, portas fechadas não são de Deus. Mas tem portas que Deus fecha para não perder você, e tem portas que Deus abre que ninguém vai poder parar você. Você pode declarar isso em nome de Jesus? Diga: eu creio que as portas que Deus fecha, ninguém abre, e as portas que Deus abre, fala com autoridade, fala: ninguém fecha, irmão. Ninguém fecha. Eu tenho essa plena convicção de que portas que Deus abriu no ministério, pode quem for se levantar da forma que for. Deus me chamou, então reclama com quem me colocou onde eu estou. Agora, portas que Deus fechou, eu posso insistir, eu posso tentar pegar atalhos, eu posso pedir ajuda de homens, mas se o próprio Deus fechou, irmão, não tem como ninguém além de Deus abrir. Então, antes de começar essa palavra, eu quero que a gente flua debaixo desse entendimento. Não é tempo de voltar atrás daquilo que Deus não me pediu para voltar atrás. Deus te deu uma palavra para começar? Deus te deu uma segunda palavra para parar? Não? Então vale a primeira. No militarismo, esse entendimento é muito forte. Inclusive é utilizado um termo, até segunda ordem. Quando um oficial, um superior te dá uma direção, é até segunda ordem. Ou seja, se uma outra ordem não for dada, não saia da onde eu te coloquei. Você pode colocar um soldado para estar fazendo patrulha e começa a chover, começa a nevar, começa a cair canivete. Foi dada uma ordem superior para sair? Não, então ele vai permanecer no lugar onde ele foi posicionado. A loucura é que no militarismo a gente consegue compreender isso porque existe uma hierarquia, mas no reino de Deus também. Quando Deus te posiciona em um lugar e não te pediu para sair de lá, permaneça até que se cumpra o que Ele te prometeu. Alguém pode dizer isso em nome de Jesus? Diga: eu creio que os lugares que Deus prometeu para mim, diga: ninguém pode roubar de mim. Posicionamento, irmão, gera milagres. Obediência gera milagres. Eu tenho que me posicionar. Deus me deu uma palavra, eu tenho que me posicionar. Pastor, eu prefiro ficar neutro. Você já se posicionou? Omissão também é uma posição. Martin Luther King, é uma das frases dele que mais me inspira. O que me preocupa não é o grito dos maus, o que me preocupa é o silêncio dos bons. Um dos projetos que eu tenho me envolvido, e daqui a algum tempo a gente vai ter boas notícias para compartilhar, é no combate à escravidão sexual infantil. Ah, mas é loucura, não dá para combater, os próprios pais vendem os filhos. Tá, mas se os pais vendem os filhos, eu vou deixar de ter misericórdia dos filhos? O problema não é o grito deles, o problema é o nosso silêncio como igreja. O problema é a gente fingir que nada está acontecendo. A gente não pode achar, irmão, que tudo que Deus tem para nós, e eu não canso de falar sobre isso, principalmente para nós que somos imigrantes, tudo que Deus tem para mim é me dar um bom score, uma boa taxa de financiamento, comprar um bom carro e botar meus filhos numa escola confortável. Irmão, isso não é nada em relação a tudo que Deus vai fazer. Isso você não vai ter que se preocupar, vai acontecer naturalmente. A palavra de Deus diz: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Declara com autoridade, diga: eu creio que não é tempo de voltar atrás. Às vezes a gente fica se auto-sabotando sem perceber. A gente dá espaço para pensamentos que a gente sabe que não são de Deus,
mas a gente gosta de brincar com alguns limites. A gente gosta de... Você sabe que aquela palavra que alguém liberou não está te fazendo bem, mas ao invés de você deletar, você fica pensando nela. Você fica meditando. E o problema, irmão, que uma mentira, quando é contada muitas vezes, e eu vou botar entre aspas, ok? Ela se torna uma verdade. Esse era um dos princípios, por exemplo, da mídia nazista. O cara que liderava a comunicação nazista, esse era um dos princípios dele. Uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. E é assim que muita gente está caminhando. Se ouvir uma palavra, você não vai chegar lá. Você aceita aquela mentira e você vai nutrindo ela. Será que é verdade? Será que eu nunca vou chegar lá? Será que nunca vai acontecer? Será que eu não vou prosperar? Será que meu casamento já acabou? Será que essa porta não vai se abrir? Irmão, muitas vezes a gente gasta mais tempo meditando nas mentiras que vêm da multidão do que nas promessas que vêm de Deus. Eu preciso duvidar das minhas dúvidas, mas eu não posso duvidar da minha fé. Deus disse que faria, então não importa o que dizem, o que pensam, o que acham, eu vou sempre ficar com a primeira palavra que Deus já me deu. Você pode declarar com autoridade, diga, não é tempo de voltar atrás. Salmos 103:1 diz, bendiga ao Senhor, ó minha alma. O salmista está ensinando algo prático para a gente. Quando você estiver numa crise, num momento difícil, ministra sobre você mesmo. Porque é uma batalha, irmão, entre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e o nosso espírito. Quando você for para o carisma, tem algum carismático aqui? Tem alguém que está crescendo na palavra da fé? Uma das matérias que a gente ministra é sobre o espírito humano. Somos espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. Somos espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. Então o meu espírito precisa ministrar para a minha alma a respeito das coisas de Deus. Porque se a minha alma governar a minha história, eu vou me tornar sentimental. Eu estou mal, eu desisto de caminhar. Eu estou triste, eu acho que não vai acontecer. Eu estou feliz, eu volto a caminhar. Eu estou empolgado, eu acho que vai acontecer. Irmão, a pior coisa que você pode fazer na sua jornada de fé é tornar as suas emoções o Senhor da sua história. Você começa a ficar refém de circunstâncias externas. O dia está bonito, vai dar tudo certo. O dia está nublado, eu não sei se hoje é um bom dia. Não, irmão, nós não dependemos de agentes externos, porque o próprio Deus habita em nós. A palavra de Deus nos fala a respeito disso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em você. Maior é o que está em nós do que tudo que se levanta ao nosso redor. Faz sentido? É por isso que mergulhar na presença é algo tão renovador. É por isso que o falar em línguas é algo tão renovador. A palavra de Deus fala a respeito disso. O Espírito de Deus testemunha ao meu espírito a respeito das coisas de Deus. É esse princípio que o salmista está ensinando. Salmo 103. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos, porque é Ele que perdoa todos os seus pecados e é Ele que cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e que coroa de bondade e de compaixão. É Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Será que alguém pode dizer glória a Deus por isso? O salmista está dizendo, ei, ó minha alma. E que trabalho que ela dá de vez em quando, hein, gente? Vamos ser sinceros. Não se esqueça de nenhuma das bênçãos. Não se esqueça de nenhum dos livramentos. Não se esqueça de nenhum dos milagres. Porque é o Senhor quem me faz prosperar, governar, caminhar, renovar. É Ele quem me cura, é Ele quem me sustenta. É Ele que me guarda. Bendiga a minha alma, Senhor. Em outro momento a palavra diz, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Nada mais é do que um exercício prático da gente lembrar do que Deus já fez no passado, para que a gente não tenha dúvida em relação àquilo que Deus vai fazer no futuro. Então eu queria compartilhar uma chave. Você está comigo? Amém? Alguém está recebendo algo de Deus? A única coisa que pode parar você em 2022 é a falta de fé. Eu liberei essa chave há 3 anos atrás, num momento, um dos mais difíceis da minha história. E a maior parte que talvez já tenha ouvido em algum momento, em alguma mensagem, mas pode ser novo para alguém.
Se perdemos tudo, mas não perdemos a fé, não perdemos nada. A fé é a matéria-prima de todo milagre. Foi pela fé que os antigos alcançaram bom testemunho, é o que diz Hebreus. Hebreus carrega a galeria dos heróis da fé, fala a respeito de homens que se lançaram no desconhecido, que enfrentaram gigantes, que foram lançados em fornalhas, que enfrentaram leões, que enfrentaram o poder da espada, que enfrentaram perseguições. Irmão, mas é por conta da fé que o nome deles ecoa até hoje, porque eles creram naquilo que Deus falou, independente daquilo que a multidão falava. Então a única coisa que pode parar você em 2022 é falta de fé. Porque tem algo extraordinário. A palavra de Deus diz que a nossa fé, ela tem o poder de mover montanhas, mas a falta de fé tem o poder de criá-las. Pega essa chave, irmão. A minha fé pode mover montanhas, mas a falta dela pode criá-las. Quando falta fé, irmão, pega isso, por favor. Quando falta fé, alguma outra coisa vai preencher o vazio que ela deixou. Então, se eu tiro fé do meu interior, alguma coisa vai preencher. Pode ser a dúvida, pode ser o medo, pode ser a angústia, pode ser a preocupação, podem ser os ruídos, podem ser as vozes, pode ser a multidão, pode ser o que for. Agora, independente do que for, ninguém pode fazer por você o papel que só a fé faria. A fé não limita Deus e Deus não limita a fé. A palavra chega ao ponto de dizer que tudo é possível ao que crê. Você consegue ter dimensão do poder da fé em ação? Se tudo é possível ao que crê, o que Deus está dizendo é que através da fé não existem limites para aqueles que caminham debaixo dela. Tudo é possível ao que crê. A cura vem pela fé, no poder do sangue de Jesus. O milagre vem pela fé, no poder do nome de Jesus. O renovo vem pela fé, através de ouvir a palavra de Deus. Irmão, tudo começa nela, se sustenta nela e termina nela. É pela fé que a gente vai viver o melhor ano da nossa vida. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!